Durante o século XIX e por todos os Estados Unidos, novos assentamentos surgiram na paisagem americana enquanto as pessoas migravam para o oeste. Seja pelo credo do Destino Manifesto, pela cobiça pelo ouro supostamente escondido nas colinas, ou pelas novas indústrias que dominavam a fronteira oeste, trazendo empregos muito procurados, pessoas de todas as origens tinham motivos para buscar um novo lar em outro lugar. Muitos desses assentamentos duraram apenas alguns anos ou até menos. Isso era especialmente comum nos acampamentos de mineração e cidades boom, que desapareciam tão rápido quanto surgiam após quedas nos recursos. Alguns assentamentos duraram décadas, focando no turismo quando o auge do Velho Oeste chegou ao fim, mas o mito e o fascínio da fronteira ainda permaneciam. Apesar do sucesso inicial, muitas dessas cidades históricas logo ficaram desertas. Raramente, algum assentamento remanescente chegaria à era moderna, com engenhosidade e apelo popular para as massas. Esse tipo de cidade era especialmente visto após a Guerra Civil, quando o país não estava envolvido em conflitos e podia focar mais na expansão para o oeste. Nenhuma cidade define tão bem esse sentimento quanto Nicodemos, Kansas, um assentamento do Velho Oeste construído e estabelecido inteiramente por afro-americanos durante o período da Reconstrução. Para entender mais sobre sua longevidade e como sobreviveu ao teste do tempo, além de lançar luz sobre um dos aspectos mais fascinantes da história americana, aqui está um olhar mais atento sobre Nicodemos, a lendária cidade pioneira negra. As origens de Nicodemos, Kansas, localizada na fronteira leste do condado de Graham, podem ser atribuídas a inúmeras causas. A principal foi o Ato de Homestead, de 1862, seguido pela Lei dos Direitos Civis, de 1866. O Ato de Homestead era bem simples na época. Qualquer pessoa podia reivindicar um lote de 160 acres se permanecesse e desenvolvesse a terra por 5 anos. Após 5 anos, se a terra fosse adequada e o colonizador seguisse as regras, poderia comprá-la para posse permanente. Claro, como muita legislação aprovada antes da Era da Reconstrução, a Lei de Terras de 1862 tinha algumas estipulações extras que especificamente impediam afro-americanos e pessoas negras livres da escravidão de se beneficiarem. Uma das exigências era que a Lei de Terras limitasse candidaturas apenas a pessoas brancas livres. Nem todos os estados seguiram todas as restrições da lei, mas, como a maioria dos afro-americanos vivia no sul, esses estados dificultavam cada vez mais o acesso dos negros aos benefícios. Os poucos proprietários de terras negros que aceitaram a oferta sofreram ainda mais discriminação. Afro-americanos tinham dificuldades para obter crédito, adquirir e transportar equipamentos e acessar recursos essenciais para desenvolver a terra durante a colonização. Com a abolição da escravidão em 1865, mais estados permitiram que negros libertos usassem o Homestead Act, mas isso ainda não garantiu igualdade para todos. Em 1866, a Lei dos Direitos Civis foi aprovada para assegurar proteção igualitária e cidadania a todos nascidos nos Estados Unidos, independentemente de etnia ou raça. Junto com a 14ª Emenda, essas proteções fizeram com que os afro-americanos se tornassem elegíveis para os lotes de terra disponibilizados pelo Homestead Act. Claro, isso não eliminou de imediato as práticas discriminatórias que impediam negros recém-libertos de obter terras. A Lei dos Direitos Civis também não protegeu os afro-americanos de outras formas de segregação e intimidação, comuns no Sul. Assim, muitos negros buscavam uma nova vida longe das linhas de frente da Guerra Civil e de um Sul dos Estados Unidos da América ainda marcado por ódio e ressentimento.
Ir para o oeste, privilégio de poucos, era uma das melhores formas de buscar algo mais promissor. Em outras regiões, abolicionistas e líderes negros buscavam destinos para migrantes afro-americanos. Um desses lugares era o Kansas, estado mais atraente para negros que outras opções do sul, oeste ou norte dos Estados Unidos da América. Benjamin Pap Singleton, empresário de sucesso e ativista, liderou a promoção do Kansas como destino promissor para outros negros. A nova rede ferroviária no estado melhorou a acessibilidade às grandes planícies e ampliou os benefícios econômicos dos assentamentos em desenvolvimento, elevando o potencial do Kansas. Essas atitudes, somadas ao perigo crescente e à baixa qualidade de vida dos afro-americanos no sul durante a reconstrução, facilitaram a decisão de migrar para o oeste nos anos 1870. Fugindo de mais opressão, muitos circulavam o Kansas no mapa, e o potencial econômico da fronteira oeste estava prestes a ser explorado pela comunidade negra migrante. Nicodemos foi fundada como uma coalizão em 18 de abril de 1877 no centro-norte do Kansas. Ela foi formada por 7 habitantes do Kansas, incluindo 6 homens negros e um especulador de terras branco, conhecido por sua experiência em desenvolver assentamentos. 2 dos outros 6 fundadores, como W. H. Smith e W. R. Hill, confiaram ao especulador a missão de ajudar a nova cidade a prosperar. Eles o elegeram tesoureiro e primeiro presidente de Nicodemos. Os demais membros da coalizão foram libertos do sul e levados ao Kansas para recomeçar a vida. Além disso, os 6 homens queriam ir ainda mais longe e fundar o primeiro assentamento negro nas grandes planícies e na fronteira. 2 teorias principais explicam o nome da nova cidade. Uma dessas teorias sugere que o nome tem origem bíblica, sendo nomeado em homenagem ao personagem chamado Nicodemos. No Evangelho de João, Nicodemos era um fariseu, além de ser um dos membros do Sinédrio, um grupo de anciãos do tribunal na terra de Israel. Ele encontrou Jesus antes da crucificação e defendeu que ele fosse ouvido antes do julgamento. Disse também que Nicodemos forneceu as especiarias para embalsamar Jesus após a crucificação, pouco antes do sepultamento. A outra teoria faz mais sentido e envolve um jovem príncipe da mitologia africana. Disse que esse príncipe, chamado Nicodemos, foi capturado e escravizado antes de conseguir, finalmente, comprar sua liberdade de volta. A história de Nicodemos reflete de forma ainda mais clara a trajetória dos afro-americanos nos Estados Unidos da América naquele período. No entanto, as verdadeiras origens do nome ainda são motivo de debate para alguns. Do R. Hill, um dos fundadores, foi escolhido para selecionar o local da cidade. Ele escolheu uns 64 hectares na margem norte do Rio Solomon. Os limites da cidade foram cercados por um município que ocupava quase 8.000 hectares ao redor. Para atrair interessados por Nicodemos, Hill e W. H. Smith criaram panfletos explicando os recursos e benefícios de mudar para o novo assentamento. As publicações foram enviadas para cidades do sul e bairros afro-americanos, com grupos de imigrantes prontos para se mudar para o oeste. Leitores viam anúncios sobre caça e cavalos selvagens abundantes, a ausência de assentamentos hostis em região pouco povoada e uma terra prometida com oportunidades agrícolas inexploradas. O dinheiro era decisivo para definir quem podia ser um dos primeiros colonos em Nicodemos. Lotes comerciais custavam $75, residenciais $5. Pode não parecer muito, mas era tudo para os negros que ainda se recuperavam da escravidão ou não tinham recebido oportunidades iguais pelas hostilidades raciais no sul.
Com o interesse despertado, Nicodemos viu um crescimento promissor de 1877 a 1878. Na primavera daquele ano, 600 moradores já chamavam o assentamento negro de lar. A maioria veio do Kentucky e do leste do Kansas. A cidade se preparava para eleger um novo presidente, e John Wayne Niles foi escolhido como o segundo líder de Nicodemos. O mandato de Niles como presidente da colônia foi marcado por dificuldades enfrentadas por todos os membros da cidade. No verão de 1878, os recursos de Nicodemos começaram a diminuir, pois o dinheiro era escasso e desenvolver as terras agrícolas se mostrou uma tarefa cara. Sem arados, cavalos ou equipamentos agrícolas, os fazendeiros precisaram usar as mãos para cuidar dos campos. Sem madeira ou florestas, as casas eram feitas de barro da pradaria, não de toras. Para sobreviver, quem chegou a Nicodemos sem nada passava horas nas grandes planícies, procurando algo de valor para trocar ou vender aos vizinhos. Ossos de bisão eram populares para a troca, mas raramente davam muito lucro. Mesmo jovens e saudáveis, percorriam longas distâncias para trabalhar nas companhias ferroviárias. Mas isso não bastava para fortalecer a economia de Nicodemos. Quando a situação piorou, muitos moradores buscaram ajuda em outras áreas do centro-norte do Kansas, recorrendo a instituições de caridade ou tribos indígenas por comida e abrigo. Felizmente, as dificuldades não duraram e no fim de 1878 a ajuda chegou. Grandes grupos de imigrantes, todos negros do sul, mudaram-se do Kentucky e do Mississippi para Nicodemos. Desta vez, os colonos trouxeram os recursos para sustentar a nova cidade agrícola. Cavalos, arados, tudo o que era preciso. Se alguém em Nicodemos pensou nisso, os novos moradores trouxeram. E o maior de todos foi o influxo de dinheiro que entrou na economia. Com o já mencionado John Niles assumindo o comando da companhia da cidade, ele ajudou a guiar Nicodemos de sua dependência das caridades locais para uma comunidade autossustentável. Dessa forma, as indústrias em crescimento poderiam se desenvolver organicamente e o modo de vida do povo se materializaria conforme seu desejo. Meses depois, perto da virada de 1879, as apostas de Niles e companhia deram resultado. Os negócios começaram a dar lucro, e com mais moradores contribuindo, mais comodidades foram disponibilizadas. Nicodemos logo mantinha 2 lojas de variedades e 3 igrejas, hotel e uma escola. A cidade também começou a sediar eventos estaduais para apoiar os negócios locais, organizados principalmente pela Grande Sociedade Independente Benevolente do Kansas e Missouri. Isso incluía bailes, celebrações anuais e eleições. Nicodemos crescia até que 1880 interrompeu seu desenvolvimento e sinalizou um declínio duradouro para o assentamento negro. Em 1880, Nicodemos realizou uma eleição para definir a sede do condado de Graham County. Nicodemos estava na cédula, mas perdeu para o assentamento vizinho de Millbrook, Kansas. De acordo com uma boa parte dos moradores de Nicodemos, a cidade era simplesmente uma cidade de transição. Os colonos desenvolviam o que podiam apenas para se manter, aguardando mudança para uma cidade maior. Nicodemos também estava sendo vítima de uma sequência de colheitas ruins. No início da década de 1880, a produção agrícola não supria a demanda, algo em grande parte fora do controle dos fazendeiros. Além disso, os lotes comerciais da cidade não foram ocupados por novos negócios. O valor de $75 era alto demais para vender tudo, e após más colheitas, poucos colonos se arriscavam. Em 1884, mal 50 moradores ainda chamavam Nicodemos de lar.
Para piorar, o infame especulador Henry Miller manipulava questões legais da cidade. Ele insistia que a cidade nunca foi oficialmente declarada como proprietária da terra e chegou ao ponto de entrar com um processo contra os moradores restantes. Os líderes de Nicodemos sabiam do plano de Miller e tornaram-no inútil quando a cidade recebeu seu título de propriedade em junho de 1886. Com o processo de Miller resolvido, a cidade pôde novamente focar na campanha para atrair pessoas de volta a Nicodemos. Funcionários da cidade buscaram o Western Cyclone e o Nicodemus Enterprise para anunciar em seus jornais. Agora, direcionando-se a populações de qualquer raça ou etnia, os jornais destacavam negócios em potencial, clubes sociais pela cidade e a variedade de atividades oferecidas por Nicodemos. Eles até anunciaram uma venda de títulos totalizando $16 mil, na esperança de vender o suficiente para atrair uma companhia ferroviária. No fim de 1888, Santa Fe, Union Pacific e Missouri Pacific Railroad não aprovaram a rota por Nicodemos e os planos foram abandonados. Como resultado, a maioria dos urbanistas, líderes e antigos moradores sabia que o futuro de Nicodemos não era sustentável, então mudaram seus negócios para outro lugar. Mesmo assim, quem vivia no distrito de Nicodemos e no condado de Graham não queria que os aspectos comunitários sumissem totalmente. A Legião Americana, os maçons e clubes de arte ainda promoviam eventos que atraíam visitantes de todo o Kansas. A maior celebração da cidade, em homenagem à emancipação inicial da escravidão nas Índias Ocidentais, reunia mais de 1.000 participantes. O evento teve seu auge nos anos 1920, com lutas de boxe, desfiles e competições esportivas para mais de 2.000 pessoas. Parecia que Nicodemos revivia, mas com a Grande Depressão e a tempestade de poeira, nos anos 1920, a cidade do centro-norte do Kansas foi a mais afetada. A população caiu para 2 dígitos e precisaram de ajuda federal para sobreviver. Com a perda de terras, muitos agricultores viraram meeiros e outros deixaram Nicodemos em busca de novas oportunidades. Por causa do Dust Bowl, muitos trocaram suas culturas por variedades mais resistentes à seca. Ao longo dos anos, a população continuou diminuindo. Em 1953, o correio fechou, seguido pelas escolas públicas em 1960. Sabendo que Nicodemos nunca voltaria aos seus dias de glória, os moradores, tanto antigos quanto atuais, passaram boa parte dos anos 70 arrecadando fundos para restaurar e revitalizar as estruturas dilapidadas que ainda permaneciam de pé pela cidade. Em uma reviravolta, os esforços de reconstrução transformaram Nicodemos em uma espécie de comunidade para aposentados. Muitos idosos que já tinham se aposentado retornaram à cidade para passar seus últimos anos. A festa anual da emancipação foi renomeada Homecoming, e o povo de Nicodemos celebrou sua história, até que a maioria dos antigos moradores já havia falecido. Grande parte de Nicodemos ainda está de pé, e é vista como o último assentamento totalmente negro da fronteira. Alguns dos edifícios históricos deles foram fechados há alguns anos, pois o dinheiro para repará-los deixou de existir. No entanto, a Igreja Metodista Episcopal Africana deles reabriu suas portas em 2021. Em janeiro de 2022, foi relatado que 23 pessoas ainda vivem em Nicodemos e em sua comunidade ao redor. A maioria dos moradores anuais trabalha meio período na Sociedade Histórica de Nicodemos ou no centro comunitário. O turismo pode ser o único comércio em Nicodemos, mas seu legado vai muito além. Agora, ela simboliza a perseverança e o esforço dos negros americanos que superaram grandes males para triunfar. O povo de Nicodemos será lembrado por muito tempo no futuro, mesmo que a comunidade não incorporada eventualmente se torne uma cidade fantasma.
Os descendentes daqueles que ergueram suas primeiras bandeiras devem se orgulhar da história que deixaram para trás. Uma história que não é apenas sobre eles, mas sim sobre a América Negra e a longevidade da fronteira oeste. Você